espiritual realmente existe? E o que é a batalha espiritual? Para começarmos a falar sobre batalha espiritual, eu preciso te mostrar nas Escrituras, na Palavra de Deus, aonde fala que nós não lutamos contra pessoas, mas sim que existe um mundo espiritual, invisível, que nós não vemos, mas que ele existe. Aqui em Efésios 6, talvez você já ouviu essa passagem, eu acredito que sim. A partir do verso 10 vai dizer assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, aqui a gente já vê que existe algo que nós precisamos ficar firmes contra, que existem ciladas, que é o próprio inimigo que faz, que é o diabo quem faz. Então aqui é um alerta: vistam toda a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes contra aquilo que o inimigo vai tentar contra a vida de vocês. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Aí vai falar, né? Cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça. E aqui vai falar para nós, né, da armadura de Deus e vai caracterizar, né, o que é a armadura de Deus. Num dado momento nós falaremos sobre isso. Mas eu quero que você entenda que, veja só, aqui a palavra do Senhor está dizendo que existem ciladas, que são o próprio inimigo que faz. Que nós não lutamos contra seres humanos, mas que nós lutamos contra a força do mal, espiritualmente falando, nas regiões celestiais. Ou seja, por que aqui fala nós não lutamos contra seres humanos? Se cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações, somos racionais, nós pensamos antes de executar algo, então por que aqui vai dizer que a nossa luta ela não é contra pessoas, mas ela é contra o mundo invisível, o mundo espiritual, que é mal? Então eu quero já começar te dizendo que existe uma influência espiritual na vida das pessoas. E essa influência espiritual ela pode ser boa, vinda de Deus, do Espírito Santo, que vai nos influenciar a viver a palavra, vai nos convencer do nosso pecado, abandonar aquilo que não agrada a Deus. E existe uma influência que é ruim, uma influência mal, que vai levar para um caminho de destruição. Então aqui você já entendeu que existe uma influência espiritual. E a batalha espiritual, aqui a gente vê que está falando de uma luta. E aí eu vou voltar e repetir o versículo para você. Aqui está dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, aqui já está dizendo que nós estamos em luta e que essa luta não é contra pessoas. Então, aqui você já entende que existe uma batalha, existe uma luta que nós precisamos guerrear. E eu quero que você entenda que mesmo que existem pessoas que não acreditam na batalha espiritual, existem pessoas que não acreditam na influência, né, do inimigo sobre a vida de outras pessoas. Mas eu quero te dizer para você que você, crendo ou não, ela existe. Ela não vai deixar de existir ou deixar de acontecer porque você cruzou os braços e disse: eu não acredito que existe demônio. Eu não acredito que existe algo ruim no mundo espiritual. Eu acredito que só existe coisa boa. Ou que nem existe bom nem ruim, que nós somos, né, aquilo que nós vivemos aqui nessa terra e pronto, acabou. Então eu já quero te dizer, já quero te alertar que você, acreditando ou não, dando crédito ou não, ela existe. Essa batalha, essa luta, ela acontece. E ela vai acontecer em todas as áreas da nossa vida. Então nós podemos dar voz. Lembra dos desenhos animados que tinha um anjinho de um lado, o demônio do outro? É exatamente isso. Existe uma influência. Nós pensamos, nós somos seres racionais, nós, né, adquirimos conhecimento ao longo da vida, mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em forças espirituais, influências espirituais, que nós não nos damos conta de que é uma influência espiritual. Qual é o objetivo dessa guerra? Então nós sabemos que nós vamos lutar contra forças espirituais do mal. E aí eu quero dizer para você que é desde que nós passamos a viver com o Senhor que nós vamos ver mais nitidamente essa guerra acontecendo. Mas que não necessariamente ela vai acontecer somente ao momento que você aceitar Jesus. Ela está acontecendo desde sempre, por assim dizer. Então, desde que o mundo é mundo, essa guerra existe, porque o inimigo não quer que as pessoas vivam o plano do Senhor para a vida delas. Então, o inimigo não quer que você viva o plano e a vontade de Deus para sua vida. Então, ele vai lutar bem antes mesmo de você conhecer a Jesus ou de ter um encontro verdadeiro com ele, para que esse encontro não aconteça, para que você não passe a entender e a ter o conhecimento, sabe, de que
o Senhor veio, morreu por você e de que existe uma luta a ser travada, uma batalha a ser travada. Essa batalha, né, ela vai acontecer, como eu disse, em diversas áreas da nossa vida. E quando nós passamos, antes de nós, né, convertermos, vou dizer do início, ela acontece para nos afastar de Deus, para nos tirar ali, né, da possibilidade de encontrar com o Senhor, para realmente atrapalhar e fazer com que os planos de Deus não aconteçam na nossa vida. Depois que nós passamos a conhecer a Jesus, o que acontece existe uma batalha geral, que é a batalha espiritual, né, ali onde o inimigo ele está o tempo todo, né, como eu disse para você, lutando para que as pessoas não conheçam a Deus, para que as pessoas estejam envolvidas com vício, com todo tipo de coisa que agrada a ele. E depois vão existir pequenas lutas, né, que aí vão vir em áreas específicas, vão ser situações onde você vai ver uma influência ali acontecendo diretamente, você vai poder revidar. Então vão existir esses dois âmbitos. E aí o que acontece? O inimigo, ele vai o tempo todo querer tirar você da vontade de Deus. Então depois que você conhece a Jesus, a sua luta vai ser para que você saia da presença de Deus. Em determinados momentos, o inimigo vai perceber que, nossa, tá falhando aqui. Então ele já vai entrar em outra área. E assim sucessivamente. Então o tempo todo nós vamos lutar, né? E aí nós precisamos entender que não são contra pessoas, como Paulo aqui diz, que é contra realmente ali as influências espirituais por detrás, né, da vida dessa pessoa. Então agora que você sabe o que é a batalha espiritual, eu quero te falar o que não é a batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não é você viver com medo. Você viver com medo de que o inimigo pode fazer algo contra a sua vida, de que pode acontecer algo e dar tudo errado, porque nós precisamos entender, e a própria palavra diz isso, que maior é o que está em nós, Espírito Santo, do que o que está no mundo, né? As influências ali demoníacas. Então, nós não podemos, e a batalha espiritual não é você viver bitolado com, nossa, isso aqui vai acontecer, isso aquilo ali vai acontecer. Também não é você achar que tudo que está acontecendo na sua vida é por uma batalha espiritual, é uma luta espiritual. Porque a Bíblia, ela já diz que existe a lei da semeadura. E como eu disse no início do vídeo, nós mesmos, tendo questão de influência espiritual, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então o inimigo, ele não vai vir com a arma na sua cabeça e dizer pra você, faça isso, faça isso, faça isso, e você vai fazer, porque você sabe que é o, né, que o inimigo tá ali dizendo pra você fazer. O que eu estou dizendo é que na nossa vida, diariamente, no normal, né, da nossa vida, isso não vai acontecer. Vai ser ali um sopro, uma ideia que vai surgir na sua mente que tem uma influência. Então o inimigo, ele não vai vir diretamente, né? Colocando ali, te obrigando a fazer algo. A Bíblia diz que nós vamos ser tentados segundo a nossa cobiça. Então é meio que o inimigo, ele vai analisar, né, as áreas onde nós temos fraquezas para poder agir, poder atuar nelas, para poder colocar o que nós chamamos de pratos, né? Que nada mais é do que ofertas, né, aos nossos olhos, coisas que o inimigo sabe que vai nos agradar e que vai nos levar a pecar em certa área porque é do nosso agrado. Então vamos lá, se você é um exemplo, você é uma pessoa que você não gosta de jeito nenhum de beber, é uma coisa assim que pra você, sabe, não faz diferença, você pode ver uma pessoa bebendo ali que não vai fazer diferença pra você, mas você já caiu, você já fumou muitos anos da sua vida, então você tem essa tentação e essa inclinação a voltar a fumar. Então o inimigo, sabendo disso, ele não vai trazer uma pessoa pra ficar ali o tempo todo te oferecendo bebida ou pra que faça você voltar pra esse vício. Pra qual vício você acha que ele vai tentar fazer você voltar? Pro vício do cigarro, porque ele sabe que foi uma área de tentação, é uma área de cobiça sua, é algo que você precisa resistir. Da mesma forma, o contrário. Então, nós precisamos entender, e por isso que é tão importante nós reconhecermos as nossas áreas de fraqueza, porque vão ser nelas, principalmente, que o inimigo vai tentar entrar, que o inimigo vai lutar, porque ele sabe que vai ser mais fácil de você abrir uma brecha, de você ouvir as ideias mirabolosas dele, entende? Então, a batalha espiritual, ela não é a isenção da sua responsabilidade. Então, não é você dizer, nossa, isso aqui é culpa do inimigo. Não, você tem a sua responsabilidade e as outras pessoas também têm. A questão é que nós precisamos entender que existe essa influência. Então, nós precisamos olhar para as outras pessoas, ainda que elas tenham noção da atitude dela e ainda que elas saibam o que estão fazendo, mas nós precisamos olhar para ela com olhos espirituais, com os olhos de amor do Senhor e entender, poxa, essa pessoa ainda está presa nisso, essa pessoa ainda tem essa falha de caráter, essa pessoa ainda está enfrentando isso e eu preciso orar por ela, não ficar com raiva, porque eu entendo que poderia ser eu no lugar dela. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos olhar com esse olhar de misericórdia, de poxa, ela está agindo desse jeito, não é que ela não vai ter culpa, mas a questão é, possa ser que seja uma influência, ela está presa em algo e eu preciso orar para que o Senhor a liberte. Então você tendo essa visão, vai ser até mais fácil de você orar por aqueles que te ferem, por aqueles que te perseguem, porque você vai entender que eles não estão tendo a mesma visão que você.
que o Senhor ainda não, que eles não tiveram, um encontro com o Senhor ainda. E talvez você vai olhar e dizer, mas eu sou perseguido por pessoas que são cristãos. Mas você precisa entender que existem cristãos que não foram libertos em todas as áreas da sua vida, que vão ter dificuldades. E aí nós precisamos orar para que o Senhor liberte, para que o Senhor abra os olhos e para que aquela pessoa possa vencer aquele pecado, como por exemplo, a fofoca. Então a batalha espiritual, você entende que ela é muito relativa no sentido de que cada caso é um caso, mas que jamais ela vai isentar a sua responsabilidade. O inimigo, ele pode te cegar, ele pode fazer você querer coisas que você não iria querer em sã consciência, porque ele está manipulando a sua mente. Mas isso não significa que você não vai ser responsável pelas suas obras, entende? Então a batalha espiritual não é colocar a culpa no inimigo para tudo. Ele pode ter uma influência, mas nós temos a decisão, nós temos o livre-arbítrio. Quando a serpente tenta Eva, ele está ali, manipulando ela, falando no ouvido dela, mas o que acontece é, ela tem a decisão de comer aquele fruto ou não. Adão, quando Eva oferece o fruto para ele tinha a decisão de olhar e falar, não, mas Deus disse que não. Deus falou para mim que dessa árvore eu não poderia comer, então eu não quero. Entende? Então ele tinha a decisão. E isso não anula a influência que a serpente teve sobre eles, mas também não anula o ato de que eles tinham a escolha. Então não sei se deu para você entender bem, mas espero que sim. Então a batalha espiritual não é você culpar ao diabo por tudo que acontece. Nós precisamos o quê? Não nos cegar para achar que também não é ele, que ele não faz nada ou que ele não tem poder para fazer nada, mas entender que nós também temos a nossa responsabilidade, principalmente se nós já conhecemos a verdade. Então hoje, se você tem uma dúvida, se você está passando por uma batalha espiritual, se você está enfrentando algo que tem uma influência ali por trás, eu quero que você ore pedindo ao Senhor discernimento, porque Ele vai te direcionar. E quero dizer para você também que você não ignore. Existe uma frase que eu gosto de falar muito e que eu levo para a minha vida como uma regra de vida, que é, eu nunca vou perder por orar. Então, entenda, se existe algo que está te causando estranheza, sabe? Que você está em dúvida se aquilo tem uma influência espiritual ou se não tem, eu quero que você entenda que você não vai perder por orar. Então, se você tem algo, nossa, isso aqui eu tô achando estranho, isso que está acontecendo, vai orar. Senhor, eu repreendo, se for um ataque do inimigo, se tiver uma influência, eu já repreendo em nome de Jesus. Eu oro em relação a isso, Senhor, se não for algo, que o Senhor me traga discernimento, que o Senhor traga à vista tudo aquilo que está oculto, que o Senhor me mostre, e você vai orando, porque você não vai perder por orar. Muitas vezes, e aí é uma chave para você, para encerrar o vídeo, muitas vezes o inimigo ele vai tentar fazer na sua mente, e eu passei muito por isso, que é o seguinte, às vezes ele vai estar agindo numa situação, ou às vezes você está orando ali, vou dar o exemplo da opressão. Você está orando, o inimigo percebeu que você começou a buscar Deus, ele vai tentar te causar medo. E aí você sente que tem alguém te observando, você até sente algo passar na sua perna, no seu pé, se você estiver ajoelhado, e você sente aquela opressão. E aí você fica com medo. E aí você fica, ao mesmo tempo que você tá com medo, que você acha que existe algo espiritual ali, que você acha que tem, uma influência ali ruim por trás daquilo, você fica com vergonha, e essa é a palavra mesmo, você fica com vergonha de repreender. Porque você pensa o seguinte, cara, mas e se não for? E se não tiver uma influência espiritual ruim aqui por trás, e eu repreender, o inimigo vai achar que eu tô com medo dele, então eu não vou fazer isso. Então o inimigo, ele tenta nos cegar, nos deixar com receio de repreender, com receio de orar, porque ele tenta colocar na nossa mente que se nós fizermos isso, e não for ele, não for uma atuação dele, nós vamos estar com medo dele. E ele vai entender isso e vai nos oprimir mais. Então que hoje, em nome de Jesus, toda essa mentira do inimigo possa cair por terra, que os seus olhos possam ser abertos, para que você enxergue que se você estiver com dúvida, se você estiver com estranheza, o Espírito Santo estiver te incomodando, mas você não tem certeza se existe algo ali por trás, ore, você não vai perder por orar. Mas não fique de braços cruzados, porque quando nós ficamos de braços cruzados, nós estamos dando cada vez mais espaço para que o nosso inimigo haja. Então que hoje você possa orar. Se você tem dúvida, se você tem receio, ore, você não vai perder por orar. Amém? Esse foi o vídeo. Se esse vídeo foi edificante para sua vida, se fez sentido para você, curta, comente se algo veio no seu coração, se você tem alguma experiência para compartilhar conosco, comente nos comentários, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas e para que nós possamos cada vez mais desmascarar o inimigo e as mentiras dele.
Até o próximo vídeo e a paz do Senhor!